10 de cada 10 médicos que se formam têm dúvida na hora de prescrever. E problemas na prescrição médica são uma causa frequente de eventos adversos em hospitais. A prescrição não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com um pouquinho de organização e checklist, você certamente faz uma entrega de mais qualidade e mais segurança. Para te ajudar, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho a estrutura lógica da prescrição. Aquilo que você que está se formando não pode esquecer no dia do seu primeiro carimbo. O primeiro passo é que existe mais ou menos um framework para você fazer, que você vai ver se repetir nos diferentes hospitais, seja com prescrição à mão, seja com prescrição eletrônica, que é a maioria em nosso país. Você vai ter um cabeçalho, você vai colocar dieta, hidratação, as medicações que levaram o paciente a internar, ciência cardíaca, infecção, DPOC. Só que depois você não vai parar por aí. Muita gente acha que é só passar isso e está encerrado. A gente precisa levar em consideração remédios que a pessoa usa em casa. Eu vou conversar com vocês mais à frente um pouquinho sobre isso. Vou também prescrever algumas coisas que fazem parte do cuidado hospitalar da medicina interna e eu fecho com um grupo de orientações para a equipe multidisciplinar. Você tem que lembrar que você passa às vezes visita só de manhã. Depois, quando você vai embora, o enfermeiro passa o dia todo lá e ainda tem uma equipe noturna. E se as coisas não estiverem muito bem documentadas, você pode ter alguma falha de comunicação. Vamos pelo simples primeiro. A gente começa com uma identificação completa. Nome todo, sem abreviar, com data de nascimento. A dupla checagem evita erro de administração, por exemplo, com pacientes com o mesmo nome ou homônimos. É claro que vai ter o prontuário, o leito, a enfermaria ou andar do hospital. Fundamental são os alertas de alergia medicamentosa. Os melhores sistemas eletrônicos têm inclusive um alerta que se o paciente é alérgico, e isso está escrito no sistema, se você tenta passar aquele remédio, ele bloqueia e não deixa para você. E é claro que você, médico, tem que se identificar ao final com data e hora que você liberou aquela prescrição. Durante a prescrição, evite abreviações, a não ser assim, viral ou endovenoso, que são padronizados. Qualquer outra abreviação que possa gerar um erro de administração, a conta vai cair em você depois. Todo remédio que você for prescrever, você tem que ter em mente por que eu estou passando, quando que eu não posso passar, quais são as contraindicações, quais os perigos que podem advir daquilo e, principalmente, função renal. Tá? Muitos remédios com excreção renal têm ajuste de dose, os pacientes que internam com frequência são idosos e você vai precisar desse ajuste. Há mais de uma forma de fazer, tá? A equação padronizada de forma geral é a CKD-EPI. Vou escrever aqui na tela, inaugurando minha aula escrevendo ao mesmo tempo. Tentei um lightboard, não deu, então nós vamos de tablet. Então, o CKD-EPI, ela é a forma de você fazer a taxa de filtração glomerular estimada. Você usa a idade e o peso para isso. Há outras. Você tem um MDRD também. O problema é que essas equações não foram adequadamente validadas em contexto agudo. E aí, no doente com insuficiência renal aguda, cada instituição tem feito de um jeito. Se a sua instituição, por acaso, usa uma fórmula mais antiga, pode ser que ela usa uma chamada CoCroft, GAUT. Essa aqui, além da creatinina sérica e da idade, leva em consideração o peso do paciente. E isso é um problema, né? Porque a gente nunca sabe se usa o peso real ou o peso ideal. De qualquer forma, padroniza uma, faça a correção e se você tiver um doente com função renal muito ruim, veja se aquele remédio não tem como dosar o nível sério. Vamos para frente. A gente agora vai começar a prescrever em si, né? Já tomamos cuidado, já sabemos mais ou menos que eu não posso botar abreviatura, que eu tenho que saber indicação, contraindicação, eventos adversos, ajuste da função renal. Vou botar a dieta. É claro que os hospitais de grande porte têm nutricionista 24 horas. Mas se você vai um pouco mais para o interior ou para um hospital menor, às vezes a nutricionista só passa a visita de manhã. E se você interna o doente no final do dia, você tem que escolher a dieta inicial. O primeiro passo é, o doente pode comer? Se ele não vai comer, você vai escrever dieta zero. Se ele pode comer, a via mais fisiológica é a gastrointestinal. Se ele for capaz de engolir, a dieta é via oral. Mas se ele tiver alguma dificuldade com a deglutição ou no tubo digestivo superior, você vai passar um catéter nasointeral e ele vai fazer uma dieta enteral. Essa dieta enteral, em geral, já tem uma equipe multidisciplinar para te ajudar.
Mas, eventualmente, no plantão de UTI, você vai começar a dieta, é bom você ter noções gerais. A parenteral, apesar de ter fórmulas hoje prontas, você só bota o peso do doente e infunde, ainda assim, a gente requer uma equipe multidisciplinar. É uma nutrição que, além dos riscos infecciosos, tem muitas complicações metabólicas e é bacana você ter um protocolo para sua infusão. Não é o escopo da aula. A gente vai começar com os tipos de dieta. Então você avaliou o doente, você falou, ele tem condições de se alimentar, ele pode usar o tubo digestivo. Será que ele aguenta engolir? Então a consistência da dieta tem a ver com a facilidade para a deglutição e a facilidade para a digestão. Tecnicamente, essa escala que está na tela de vocês é a escala utilizada. Mais comumente, a gente usa isso aqui, ó, o equivalente brasileiro, que nada mais é do que diz pra gente se a dieta é líquida, se é líquido pastosa, se é semi-líquida, se é branda ou se é uma dieta tradicional, normal. Se você tiver um fonoaudiólogo no seu hospital e você suspeitar que o paciente tem uma dificuldade para deglutir, essa avaliação é super importante para minimizar o risco de broncoaspiração. Lembra, alguns pacientes com dificuldade para engolir, a gente só vai dar coisas espessadas. Um erro frequente é achar que água é inocente, que todo mundo pode. Nada disso. Pacientes com disfagia de grau leve, mas que podem usar a via oral, a gente usa líquidos com espessante. Se você quiser, você então vai prescrever para esse doente a dietinha dele, vai ali embaixo. Então, por exemplo, dieta via oral branda para o seu paciente e dali você leva, por exemplo, se for. É comum também a gente especificar às vezes a patologia. Ó, reduz o sal porque é hipertenso, não deixa nenhum açúcar simples porque é diabético e assim sucessivamente. Para a escrita dieta em acordo com a equipe nutricional e com o fonoaudiólogo, é bom você entender que a alimentação ela tem como objetivo atingir a necessidade calórica de uma pessoa. E ela tem várias formas de cálculo. A mais tradicional, que é a mais simples, é essa fórmula que está ali, que é a fórmula de Benedict, em que você faz um cálculo de quilocaloria por quilo sem precisar medir diretamente. O ideal é que a pessoa consuma pelo menos de 50% a 75% do gasto energético total, desse volume energético que a gente chama de VET. E desse VET, a proteína é mais ou menos 1,2 a 1,5 gramas por dia, vai ser um pouquinho menos no renal crônico em tratamento conservador e um pouquinho mais liberado em outras situações. Normalmente, essa distribuição de proteína, gordura e carboidrato no alimento, o nutricionista resolve para você assim que ele assumir o plantão no dia seguinte. Para a escrita dieta, a gente vai para hidratação e agora sim a gente começa um clímax da aula. Hidratação gera muita dúvida nas pessoas, né? O que eu preciso? É o seguinte, todo ser humano precisa de 20 a 30 ml por quilo dia de líquido. Se ele está com a via oral liberada, se ele está lúcido e se ele tem mobilidade, ele consegue sair da cama para pegar, sua vida está resolvida, ele vai beber água sozinho. Mas em alguns cenários, a pessoa não está lúcida, está presa na cama, não consegue pegar água sozinho, a pessoa não está conseguindo ingerir por via oral, ou a pessoa tem necessidades aumentadas. É ali que a hidratação parenteral vai entrar. E nessa hora, você precisa conhecer as soluções. Muita gente acha que a gente só tem o soro fisiológico, que é esse do meio. Mas o soro fisiológico, apesar de ser fisiológico na osmolaridade, ele não é na concentração eletrolítica. Tanto a concentração de sódio como de cloro são acima da nossa do plasma. Então, se você usa soro fisiológico para hidratação diária, com o tempo o paciente fica hipernatrêmico e hiperclorêmico. O soro fisiológico, que é esse aqui do meio, esse aqui, ele é muito bom quando o doente tem trauma crânioencefálico, tem hipertensão intracraniana e no paciente em que você vai fazer reposição volêmica, ou seja, você precisa infundir volume rápido, paciente chocado. Mas, para HV do dia a dia, as soluções balanceadas, o Ringer lactato é a mais famosa, nós fazemos soluções com nome patenteado comercial, Plasma Light, elas imitam melhor as concentrações de eletrólito do plasma. E com isso, elas evitam esse risco da hipernatremia e da acidose hiperclorêmica. E o glicosado, Ronaldo? O glicosado ele tem um papel. O glicosado é uma hidratação de manutenção
no doente em geral cirúrgico que está em dieta zero. Então ele nem está séptico, precisando de reposição volêmica, e ele nem é um doente de HV suplementar. Ele é um doente que não está podendo comer porque operou o tubo digestivo, porque tem uma doença esofágica, e você vai fazer aquela HV de manutenção. Seja qual for a sua opção, a gente tem que entender que além de líquido, você precisa dar alguns eletrólitos. Há várias formas de você fazer isso. Mas como regra geral, eu tenho que pensar assim, eu tenho que dar sódio, e a gente dá sódio na forma de NaCl, e eu tenho que dar ali alguma coisa em torno de 4 gramas por dia. Se eu pego o KCl, a mesma coisa mais ou menos, 4 gramas por dia. E eu sei que eu tenho que dar 400 quilocalorias. Isso aqui tem por objetivo evitar a cetose em alguém que não seja diabético. Diabético é outra história, principalmente o insulino dependente. Nós estamos falando aqui de um paciente que não é insulino dependente. Como cada grama de glicose faz 4 quilocalorias, essas 400 quilocalorias são mais ou menos 100 gramas de glicose. Então, isso aqui precisa vir no nosso soro. E aí a gente vê, no NaCl, a ampola mais comum ela é 20%. Se ela é 20%, ela tem 20 gramas em 100 ml. A de KCl tem dois tipos, tem 10 e 20%, mas a de 10 é mais comum. Então, se é 10%, ela tem 10 gramas em 100 ml. E o soro glicosado, eu tenho ele em frascos grandes, que são 5 ou 10%, e aqui minha caneta agarrou aqui na tela. E eu tenho em frascos menores de 25 a 50. Então eu preciso calcular 20 a 30 ml por quilo, colocar ali 4 gramas de sódio, 4 gramas de potássio e mais ou menos 100 gramas de glicose. Como que eu posso fazer isso de um jeito que seja harmônico, vamos dizer assim? Então vamos supor que eu decida fazer soro glicosado 5%. Se eu vou fazer para o doente 30 ml por quilo numa pessoa de 60 a 70 quilos, 30 vezes 70, 2.100, eu sei que o frasco tem 500 ml, então eu faço 2.000 ml nas 24 horas, ok? Então são ali 4 frascos de 500 ml. E eu disse que a gente tem que fazer, então eu vou ter 500 ml, ó, 500, 500, 500 e 500, tá? A cada 6 horas. Eu tenho que ter de sódio 4 gramas. Então o que eu faço? Eu boto 1 grama em cada um. 1 grama, 1 grama, 1 grama. E nós vimos, naquele slide anterior, que eu tenho 20 gramas em 100 ml. Portanto, 1 grama são 5 ml. 5 ml, aquele primeiro ali é no 5, tá? 5 ml, 5 ml. O potássio, a mesma coisa. Eu tenho que fazer 4 gramas. Aqui eu tenho que ter 1 grama, 1 grama, 1 grama e 1 grama. Só que o KCl mais comum, ele é a 10%. Então aqui é 20% e aqui é 10%. Como ele aqui é 10%, ele vai ter Como ele aqui é 10%, ele aqui vai ter 10 ml, 10 ml, 10 ml, 10 ml. Então a minha prescrição ela vai ser 2.000 de soro glicosado com 5 ml de Na 20% e 10 ml de KCl. Eu vou apagar aqui para transformar isso aqui numa prescrição só para vocês. Então, se eu fosse prescrever, em vez de fazer essa conta, que é um rascunho meu e seu aqui, um combinado nosso, eu viria aqui e faria soro glicosado 5%, 2.000 ml, porque eu sei que de líquido são 30 ml por quilo. Esse soro glicosado eu vou pegar um NaCl 20% e vou botar 5 ml em cada 500 do soro glicosado 5%. E eu venho aqui e faço KCl 10%, 10 ml, porque ele é metade da concentração, em cada 500 de soro glicosado 5%. Isso aqui por via endovenosa nas 24 horas, podendo ser por bombifusão, tem potássio, é o ideal, mas se não, você faz com microgota, mas tem que contar direitinho. Potássio, em geral, a gente prefere
bomba de fusão. Agora você fala, Ronaldo, você não falou da glicose. Ora elas. O soro glicosado não é 5%? Se ele é 5%, ele tem 5 gramas de glicose em cada 100 ml. Repara, é a mesma coisa que a gente usou aqui atrás, para o NaCl e para o KCl. Só que eu não estou fazendo 1000, eu estou fazendo 2000 ml. E eu quero saber quantos gramas isso dá. Vocês já sabem conta de 3, se não, você já sabe onde fazer suas contas no notebook. E você vem aqui e você vai descobrir que esse doente está tomando 20 100 gramas de glicose. Se ele está tomando 100 gramas de glicose, ele está tomando as tais 400 quilocalorias que ele precisava no basal. Muito bem, Ronaldo. Ok, mas e se você disse para mim que o soro glicosado ele é muito utilizado no doente cirúrgico, que está em dieta zero, que é só uma HV de manutenção, que a gente não usa ele para reposição volêmica, o fisiológico é melhor para isso. Eu não uso ele para um HV suplementar num doente com perdas aumentadas, por exemplo, que está vomitando, que está com diarreia, eu uso uma solução balanceada. Então vamos supor que eu vá fazer o Ringer lactato. E o Ringer lactato, eu vou fazer 30 ml por quilo, que a gente já viu que na maioria das vezes vão dar 2000 ml. Nesse Ringer lactato, eu vou ter que botar o KCl. E vamos supor que eu estou com 10%, que é o mais comum. Mesma coisa, eu tenho que fazer 4 gramas, eu tenho que fazer 40 ml, lembra aqui do slide anterior? Eu tenho que fazer 4 gramas, eu tenho 10 gramas em cada 100 ml, 1 grama em cada ampola de 10 ml. Então eu venho aqui e faço 10 ml em cada 500 do Ringer lactato. Mas e o sódio? Eu preciso lembrar. O Ringer lactato, ele já tem sódio. Ele tem 145 mEq por litro, o que dá muito mais sódio do que eu preciso. Pra vocês terem uma ideia, ele tem 145 mEq, em alguns lugares fala de 140, de sódio por litro, 1 litro. Tá? E vocês lembram que no caso do sódio, 17 mEq é 1 grama. Então só por aqui você já vai ver que são 2 litros, né? Então que eu bote 280, você já viu aí que deu mais do que 10 gramas de sódio, muito mais do que a necessidade diária. É por isso que às vezes quando você fica enfiando esses soros cristalóides balanceados na pessoa, a pessoa fica hipernatrêmica, a pessoa urina demais, e no hipertenso ele pode piorar da hipertensão. Agora, o Ringer lactato não tem glicose. E aí você fala assim, Ronaldo, eu preciso de 400 quilocalorias. Você falou que se o doente não está comendo por via oral tudo, isso é o mínimo para não ter cetose. E nós aprendemos que isso equivale a 100 gramas de glicose. Lembra? Está escrito aqui no slide anterior, 100 gramas de glicose. Ok, mas se eu fizer glicose a 5 ou 10%, vai dar muito volume. Lembra da conta anterior? É para isso que existem as ampolas hipertônicas. Eu tenho 25% e eu tenho 50%. Isso são 25 gramas em 100 ml. A ampola tem 10 ml. Então eu vou ter 2,5 gramas em 10 ml. No de baixo, eu vou ter 5 gramas em 10 ml. Eu tenho que dar 100. Se eu usar essa aqui, são mais ou menos 20 ampolas de glicose. Eu tenho 4 etapas, eu vou ter 5 ampolas em cada etapa. Então, glicose hipertônica 50%, 20 por 4 vai dar 5 ampolas. 50 ml, muito mais, tá? Em cada 500 de Ringer lactato. Isso aqui você vai fazer venoso nas 24 horas. A glicose hipertônica também pode dar um pouquinho de flebite na veia periférica. Então, nesse, que é o clímax da aula, a gente aprende a utilizar as soluções de hidratação, a como botar o mínimo de sódio, o mínimo de potássio e o mínimo de glicose, usando os diferentes tipos de solução. Bom, mas a prescrição não acaba aí, né? A gente tem que prescrever porque o doente internou. Muito comum é, às vezes, a hesitação do médico enquanto faz o diagnóstico, começar o tratamento. Lembra, enquanto eu penso no diagnóstico, eu trato os sintomas para reduzir o risco de vida, além do tratamento empírico em alguns cenários. Mas a aula de hoje é prescrição. E aqui eu entro, então,
Nome do remédio tem que ser genérico, não tem jeito. Eu tenho que botar a via de administração, a dose de cada frasco ou comprimido, quantos frascos ou comprimidos são e a frequência. Cenário comum é esse aqui, ó. Eu venho e eu faço assim: furosemida, 20 miligramas, EV de 8 em 8 horas. Se você pega uma pessoa experiente, ela sabe que a ampola de furosemida, né? Então, uma ampola de furosemida, ela tem 20 miligramas. Mas o comprimido não. O comprimido tem 40. Se por acaso isso cai na mão de um técnico que é menos experiente e está com mais pressa, pode ser que em vez de fazer a ampola inteira, ele ache que seja igual ao comprimido e faz só metade. Então, a forma correta de prescrever, qual é? É você vir aqui no meio desse buraquinho, você vai chegar ali e vai botar assim, 20 miligramas, uma ampola EV de 8 em 8 horas. Ah, eu quero fazer salbutamol. Ok, você quer o salbutamol spray. Então, por exemplo, 2 puffs de spray inalatório de 6 em 6 horas. Ou você quer 5 gotas de nebulização, desculpem a minha letra, de 6 em 6 horas. E assim, sucessivamente, por todos os motivos que levam o paciente a internar. E depois a gente entra naquilo que eu falei para vocês que a gente não pode esquecer, que é a reconciliação medicamentosa. Aqui é o ato de eu perguntar ao paciente tudo o que ele está usando. Que quando eu coordenava uma unidade, uma UTI, cena comum na rotina do dia seguinte era alguém virar para mim e falar assim: Ronaldo, cara, não passaram o meu remédio, não me deram o meu não sei o quê, meu remédio da pressão não chegou, eu tô aqui hipertenso, e assim sucessivamente. Se você está de plantão, checa o que o doente toma e veja o que é para continuar. Nem tudo continuará. Por exemplo, os remédios para o diabetes, via oral, na maioria das vezes são suspensos quando o doente interna, mas os antipertensivos são mantidos. As classes mais comuns para isso eu vou mostrar já já para vocês. Mas lembra, eu tenho sempre que me perguntar se o remédio continua, se eu suspendo o remédio, qual o horário que ele vai ser feito. Nós temos aqui anticoagulante, antiagregante, corticoide, remédio para dormir, os remédios para o diabetes, os antihipertensivos, são algumas das classes que a gente não pode negligenciar nesse momento para a segurança e para a qualidade técnica e percebida do nosso paciente. Depois que você passou nutrição, hidratação, por que a pessoa internou, quais remédios ela tomava em casa que vai continuar, é hora de chegar no Fast Hug. O Fast Hug é aquele checklist final para você ter certeza que você não esqueceu de nada. Ele é um mnemônico, quer dizer, um abraço apertado, proposto por um dos maiores intensivistas de todos os tempos, Jean-Louis Vincent, é vivo ainda. Ele fala assim: não esqueça de prescrever a nutrição do seu paciente e de avaliar se ele atingiu o VET, aquele volume energético total que você estimou. Prescreva analgesia. Se o doente tem dor, a analgesia tem que ser em horário fixo. Se o doente não está com dor, você vai deixar SOS ou a critério. E aí um item importante: se você bota SOS ou a critério, você tem que colocar qual é o cenário que aquilo vai ser feito, qual a dose e quanto em quanto tempo pode ir. A dipirona é o nosso analgésico e antitérmico universal, mas tem doentes que são alérgicos e tem doentes que eventualmente vão precisar de alguma droga mais potente. Depois vem sedação. É claro que isso aqui foi desenvolvido para UTI, os doentes que ficam sedados em ventilação mecânica. Mas é comum que a gente precise de sedação em outros lugares no hospital. Normalmente é assim: se o doente tem um perfil de ansiedade, a droga que a gente mais vai usar para efeito agudo e imediato, apesar dos seus vários efeitos colaterais, é o benzodiazepina. Mas eu tenho que ter cuidado com o doente que faz delírio, que é o doente que tem agitação. Esse doente, eu provavelmente vou usar um antipsicótico, por exemplo, a quetiapina, tá? Então eu tenho que estar atento a isso para eu evitar aquela inversão do ciclo sono-vigília
que tanto atrapalha os pacientes que estão internados. Depois, eu vou ver profilaxia trombólítica. Se você ainda não assistiu, eu tenho um Reels lá no Instagram que eu comento sobre a importância de você prescrever enoxaparina baseado no peso. Mas num doente de peso normal e função renal boa, aqui no Brasil a gente faz normalmente enoxaparina 40 miligramas subcutâneo uma vez ao dia. Com isso, exceto na obesidade, exceto no doente muito magro ou com disfunção renal, você consegue uma profilaxia. E qual é o doente que merece profilaxia? Nós temos 2 scores. Vindos aqui do seu melhor aplicativo para decisão médica, a gente tem no Whitebook o score de Padua. Ele estima o risco de TVP num doente clínico e se o risco for moderado a alto, você faz a profilaxia. O score de Caprini faz a mesma coisa no doente cirúrgico. Depois que você faz o FAST, você agora vem para o HUG, que é o abraço. A primeira coisa é a importância da cabeceira elevada. Pneumonia nosocomial é uma das principais morbidades do hospital. Os doentes também podem broncoaspirar maciçamente e parar de madrugada. Mas eu gosto de usar o H de uma forma um pouco modificada, para lembrar da gente de todos os bundles, e não só o bundle de infecção respiratória. A gente sabe que a gente tem que evitar o catéter vesical de demora desnecessário, não deixar o doente com acesso venoso profundo muitos dias, não deixar um acesso venoso profundo que a gente não esteja utilizando. Então, a prevenção de infecções é um dos atos que o médico da medicina interna tem que estar todo dia preocupado, colocar na sua prescrição e agir ativamente para minimizar esses riscos. Depois vem o de úlcera. No CTI, a gente se preocupa com a úlcera de córnea em quem está em coma. A gente se preocupa com a úlcera de decúbito, fazendo mudança a cada 2 horas. Mas eu coloquei em destaque para vocês a úlcera de estresse. Infelizmente, os inibidores de bomba de prótons são excessivamente prescritos em nosso meio. E a gente tem que saber quem é o doente que de fato tem indicação. São os doentes de risco, né? Então é o doente que tem coagulopatia, que tem choque, que está na doença hepática, né? É o doente mais grave. Assim como o prenoxaparina, eu tenho um Reels do Instagram e um carrossel só falando de quando usar e quando não usar inibidor de bomba de prótons. Depois eu tenho o controle glicêmico. Ele sempre gera dúvida, mas eu devo ficar de olho em todo doente agudo, no doente diabético e no doente que está usando corticoide. Nesses 3 cenários, hiperglicemia é muito comum. No passado, defendeu-se que a gente devia manter a glicemia 100% normal. Mas, infelizmente, o excesso de hipoglicemias mitigou os efeitos benéficos. E isso acabou sendo abandonado depois de alguns ensaios clínicos. Hoje, a gente sabe que a gente trabalha com uma faixa de 140 a 180, e a partir de 180, se estiver comendo, a gente entra com um esquema de insulina. Se você é jovem e não sabe o esquema de insulina que você vai prescrever, eu te convido a assistir esse vídeo. Esse vídeo é a resposta da IA do Whitebook, ensinando vocês a prescrever a glicemia capilar antes das refeições e o esquema de insulina regular, para você corrigir a dose. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like e de se inscrever no canal. Em breve, muito mais conteúdo para você aqui. Um abraço e até a próxima.